Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos nessa manhã de sexta-feira, hoje 17 de setembro, Dia Mundial da Compreensão. E como nós precisamos de compreender uns aos outros. Nesse Dia Mundial da Compreensão, espero que todos nós sejamos mais compreensivos e tolerantes com aqueles que muitas vezes falham conosco e também nós falhamos com eles. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o seguinte tema: você está aflito? Venha para Jesus. Jesus é aquele que realmente pode nos dar tranquilidade, paz e, sobretudo, segurança. E ainda estaremos ouvindo também mais uma vez a parte da mensagem que nós transmitimos em nosso templo e nós estaremos compartilhando com você, internauta que está conosco, ou você da TV Master, TV a cabo, canal 20. Mais uma vez, queremos lembrar aos nossos amigos internautas e telespectadores a nossa caneca de aniversário da Igreja do Calvário, que será realizada de 11 a 15 de novembro. Faça aquisição ainda hoje e nos ajude a divulgar a nossa festa de aniversário. Bem como se você também ainda não adquiriu esta camiseta, essa camiseta de jubileu de ouro, vista esta camisa. Você estará nos ajudando. Para aquelas pessoas que estiverem desejosas de fazer a aquisição desta camiseta, você faz a reserva dizendo o número, se é GG, GM ou P, pelo fone 9149-3993 ou 3341-2962 no horário comercial. Nesse instante, sem perda de tempo, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre você está aflito? Venha para Jesus. A vida não é indolor. Muitas vezes nós atravessamos os desertos mais causticantes, descemos aos vales mais profundos da dor. É uma enfermidade grave, é uma situação financeira dramática, é um divórcio traumático, é um luto amargo. Talvez você está passando por esse momento tão difícil, aflito, cansado, sobrecarregado, talvez até lidando com a depressão, quem sabe até mesmo flertando com a própria morte. Eu quero dizer para você que há esperança para a sua vida. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Corra para os braços de Jesus. Ele tem compaixão de você. Ele enxuga suas lágrimas. Ele terapeutiza a sua dor. Ele perdoa os seus pecados. Ele restaura a sua alma. Ele enche o seu peito de doçura e o seu coração de alegria. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Consolador. Nele você encontra pleno abrigo. Nele há viva esperança. Não se capitule à dor. Não jogue a toalha. Não se desespere. Há esperança para você. Há um caminho de luz para os seus pés. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aquele que o segue não andará em trevas, mas caminha rumo à cidade santa, a cidade onde o próprio Jesus é a lâmpada. Você pode agora mesmo encontrar abrigo para a sua alma, descanso para o seu coração, salvação eterna para a sua vida.
não passavam de judaizantes farisaicos, ou farisaísmo. E diga-se de passagem, Jesus estava se dirigindo a pessoas que tinham sido escolhidas, separadas, qualificadas para serem aqueles que seriam levantados como oráculos de Deus, mas estavam cometendo um grande erro, que não passavam de meros religiosos. Por isso que Jesus, então, quando foi se dirigir a eles, disse: quando orardes, não useis de vãs repetições. Então ele foi corrigindo isso, foi mostrando. Presta atenção, irmãos. Após a queda, todos nós pecamos, todos nós caímos, todos nós passamos a ser carentes de um perdão, ou do perdão de Deus. Todos nós, todos pecaram, e todos estão destituídos, e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia nos diz. Então, diante de Deus, não há escapatória se nós não nos valermos do perdão que Ele realiza, que Ele prometeu, através do Seu Filho, naquela cruz, para que nós pudéssemos receber ou ter-nos sido outorgados o perdão. Então, para aqueles que foram perdoados, temos capacidade dada por Deus, não por nossos méritos, não por esforço humano, de perdoarmos. A menos, preste atenção, a menos que você não tenha nascido de novo. E para provar isso aqui, Jesus deu muitos exemplos, muitos mesmo. Todos que vinham a Ele: vai em paz, não peques mais, perdoados estão teus pecados. Fosse cura, fosse doença, seja o cego, vai em paz, não peques mais, estão perdoados os teus pecados. Jesus, quando curou aquele paralítico lá em Cafarnaum, e alguém disse: quem é esse que até tem poder e autoridade para perdoar pecados? Senão somente Deus. Mas Jesus era Deus, e Ele é Deus. Portanto, meus irmãos, quando Jesus, numa ocasião, estava lá, trouxeram uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E a lei, lá em Levítico, diz que tais mulheres seriam apedrejadas, não só a mulher, mas o homem também. Só que quando aqueles fariseus pegaram aquela mulher e levaram à presença de Jesus, todo mundo conhece essa história. Eu já ouvi jornalistas em canais de televisão falando sobre isso, usando até esse exemplo: quem tiver sem pecado atira a primeira pedra. Muita gente conhece essa história. Então, quando Jesus chegou para aqueles fariseus que estavam ali, aquela mulher estava numa condição de ré, e eles acusando-a com muitas pedras nas mãos para arremessar contra aquela mulher, porque era isso que a lei mandava. Jesus então disse: tudo bem, mulher, o que é que tu dizes? Essa mulher foi flagrada em adultério, qual é a tua, que sentença o Senhor vai dar para ela? Jesus correu a vista assim, todos eles ao redor, disse: quem tiver sem pecado pode jogar a primeira pedra, para provar que todos eles estavam na mesma condição que aquela mulher tinha de receber perdão. Nenhum deles tinha autoridade para jogar um grão de areia, quanto mais uma pedra. Outra coisa, só tinha um ali que tinha autoridade para jogar uma tonelada de pedra naquela mulher, que era Jesus. Mas Jesus, naquela hora, quando disse: quem tiver sem pecado atire a primeira pedra, dos mais moços aos mais velhos foram saindo, só ficou ele e a mulher. Jesus então questiona com ela: onde estão os teus acusadores? Não estava aqui tudo eufórico para te condenar? Cadê eles? Foram embora? Foram. Jesus então naquela hora mostrou, por aquele ato, por aquele exemplo, que ninguém mesmo tinha ou teve ou terá autoridade para dizer que não é pecador. Todos pecaram. Ali ficou claro isso aqui. Quem tiver sem pecado atira a primeira pedra. Foi saindo: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condenou, nem eu tampouco te condeno mais. Nem eu tampouco te condeno, mulher. Vais em paz e não peques mais. Jesus concedeu àquela mulher perdão.
Ele era o único que tinha autoridade para pegar aquelas pedras que eles jogaram no chão, pegar uma por uma e jogar contra a mulher, arremessar toda aquela, deixar aquela mulher coberta de pedras. Mas Jesus perdoou. Vai em paz, teus pecados estão perdoados, não peques mais. Jesus contou também, está lá esse texto que eu citei, que está lá em João 8,3. Jesus contou também uma outra história muito interessante do credor incompassivo. Credor incompassivo. Tudo isso para mostrar aos fariseus que eles tinham muita teoria na cabeça, mas não tinha vírgula de prática, não tinha uma vírgula de prática. Teoria estavam como as seitas, como as religiões no mundo inteiro, estão cheias de etiqueta, cheias de ética, muita coisa, de indulgência de todo tamanho, faça isso, faça aquilo e tal e tal. Mas essas pessoas mesmo ainda não foram perdoadas, ainda não foram alcançadas pelo perdão de Deus, que elas não se sentem perdoadas. Ficam fazendo sentença, fazendo indulgência, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Então Jesus contou a parábola do credor incompassivo, que tinha um credor que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E aí ele foi ao seu credor, ao seu senhor, e disse: olha, eu não tenho com que pagar essa dívida. Eu não posso, não tenho como pagar. Essa dívida é impagável. Perdoa essa dívida. Chorou, se humilhou, e o Senhor disse: olha, essa promissória de 100.000 talentos está aqui, mas você não me deve mais nada. A sua dívida está paga. Você não deve mais nada aqui, é zero. Sua conta foi zerada. Porém, aquele homem que foi perdoado, chegou mais adiante, encontrou um outro que se lhe devia apenas 100 denários. Esse homem apenas devia, o outro devia 10.000 talentos. Esse apenas 100 denários. Ah, você me paga a conta que você está me devendo. Eu não tenho com que pagar. Mesmo tratamento que ele usou de apelo para que o seu credor não perdoasse, ele usou as mesmas palavras: perdoe, eu não tenho com que pagar, é 100, mas eu não posso, eu não tenho com que pagar. Não, você vai me pagar, você me deve, é uma dívida que você tem comigo. E depois de muita insistência, vou denunciá-lo, você vai me pagar, nem que seja lá atrás das grades. Chegou ao conhecimento do credor que havia perdoado 10.000 talentos, denários, desculpe, talentos. E aquele que perdoou apenas 100 denários disse: não perdoou. Chegou ao conhecimento dele, mandaram chamá-lo. Chegou ao conhecimento do credor que ele devia 10.000 talentos, e agora não queria perdoar 100 denários apenas. Olha, você não perdoou, ele achou bom, não foi? Agora ele não quer perdoar 100. Preste atenção, 100, matematicamente falando, está contido em 10.000. 10 está contido em 100, 100 está contido em 10, em 10.000 e assim por diante. Vamos trazer isso aqui para os nossos dias. Suponhamos que esse credor tivesse devendo 10.000 euros, a moeda mais forte, 10.000 euros, ou 10 milhões de euros, ou 10 bilhões de euros. E ele achou bom ser zerado e quitado a dívida. Mas aí chegou lá na frente e ele devia apenas 100 reais. Não vou nem usar euro aqui, 100 reais. Não, você vai me pagar. Ele achou bom ser perdoado, mas agora estava encontrando dificuldade em perdoar. Eu vou contar aqui uma história para vocês, que é real, aconteceu aqui na igreja. Pouco tempo que eu cheguei, um irmão por nome Luiz Silvestre, ele deve estar nos assistindo agora, se converteu na nossa igreja, e ele se preparando para se batizar, ele chegou e disse: pastor, eu não me sinto ainda em condições de me batizar. Por quê, meu irmão?
Qual é o problema? Pastor, eu não consegui perdoar ainda quem derramou o sangue do meu próprio irmão. Eu, portanto, não tenho condições de me batizar, porque eu não consegui perdoá-lo ainda. Isso é real. Eu digo, irmãos, vamos orar. Irmão, vamos orar, para Deus colocar no seu coração esse sentimento de perdão, e Deus vai tirar isso do seu coração. Passaram-se eu não sei quanto tempo, ele deve saber, mas com muito tempo depois, um dia ele me procurou, disse, pastor, agora eu posso me batizar. Eu pensei que o homem tinha morrido. O homem que ele disse, pastor, eu quero me batizar, agora eu tenho condições de me batizar. Eu disse, por quê, irmão? Disse, porque Deus tirou do meu coração todo o ressentimento, todo o ódio, toda a raiz de amargura que eu tinha contra ele, e ele mora lá no Rio de Janeiro. Eu não sei onde ele mora, eu sei que ele, quando cometeu o crime, foi embora para o sul, mas se ele chegasse hoje, aqui e agora, eu ia chegar para ele e ia dizer, você derramou o sangue de meu irmão, mas mesmo assim eu quero lhe dizer que você está perdoado. Amém, meus irmãos? Ou seja, quando o homem se sente realmente perdoado por Deus, ele tem capacidade de perdoar. Senão, vai ficar guardando mágoa, raiz de amargura, ressentimento, ódio. Uma outra história que aconteceu no meu primeiro ano de ministério pastoral. Uma determinada senhora, não vou citar o nome dela por uma questão de ética, ela já não está mais viva, mas os familiares ainda estão. E estava havendo um problema lá da família. E aquela senhora, ela disse, pastor, não tem quem faça eu perdoar o que essa pessoa fez contra mim. E pasme o que ela disse. Ela disse, nem Jesus, descendo do céu, far-me-á perdoar o que aquela pessoa tinha feito contra ela. Eu disse, irmã, se é assim, nós vamos levar para o conhecimento da Assembleia da Igreja, e a senhora vai ser disciplinada. A senhora não vai, no mínimo, poder participar da ceia. E quando ela ouviu isso, ela disse, o senhor vai levar para a Assembleia? Eu digo, vou, irmã, isso é pecado. A senhora não consegue perdoar uma ofensa que alguém fez. Irmã, Jesus perdoou todos os nossos pecados, os bilhões de euros, como eu citei aqui de exemplo, foram perdoados, desde que eu fui gerado até agora, até enquanto eu estiver vivo, e depois que eu morrer, todos os meus pecados foram perdoados. Agora a senhora não quer perdoar uma ofensazinha que alguém fez contra a senhora? Aí quando ela viu que ia levar para a Assembleia, ela disse, então pastor, se for assim, eu vou dizer para o senhor que eu estou disposto a pedir perdão. Essa imposição não foi pela palavra, foi apenas por um regulamento, pastor Júnior. Um regulamento da igreja. Foi mais importante para ela obter o perdão do que a palavra de Deus. Sabe que tem muitos crentes assim? Cometem muitas coisas erradas e aí com medo de não ser disciplinado, com medo de ser levado para a igreja, não é temor a Deus não. Guarda a mágoa, guarda a raiz de amargura, guarda o ressentimento, guarda o pecado, o ódio, o ressentimento, está lá, no seu coração. O que acontece quando não perdoamos? Esse é o tema da mensagem. Perdoa as nossas dívidas. A dívida que cada um de nós pecadores tínhamos para com Deus, ela era impagável, era imperdoável. Se fosse para nós pagarmos. Porque precisava de haver alguém que realmente fosse justo e tivesse condições de não ter cometido nenhum pinguinho, nenhum minúsculo de ato pecaminoso, e esse alguém foi Jesus. Ele foi quem assumiu toda a minha culpa lá no Calvário, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. Teletestai no hebraico, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entregue o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus teve autoridade, somente Ele, de perdoar todos os nossos pecados, para que nós também tivéssemos condições de perdoar, seja qual for a ofensa que alguém faça contra nós. Seja qual for o tamanho da ofensa. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Diz a palavra, meus irmãos, que, como eu citei há pouco, é como se ele tivesse rasgado a promissória que você devia.
Lá em Romanos capítulo 5 e capítulo 8 nos diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez sendo justificado, meus irmãos, nós somos perdoados. E uma vez sendo perdoados, nós temos condições de perdoar. Só tem um pecado que ele é imperdoável. Pastor, o senhor não está dizendo uma heresia, não? Não, vou mostrar na Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 12, versos 8 a 10, Jesus disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado aqui, nem no porvir. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu não posso falar sobre esse aspecto desse versículo sem citar o pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, foi nosso reitor no seminário. A missionária Marise foi aluna dele também. E ele pregando aqui nessa igreja, ele disse, citou a Bíblia, Jesus disse: se alguém blasfemar contra o Pai, ser-lhe-á perdoado; se alguém cometer alguma blasfêmia contra o Filho, ser-lhe-á perdoado; mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Eu lembro bem que ele disse, para alguns, o Espírito Santo é mais santo do que Jesus, o Filho é mais santo do que o Pai. Não, senhores, não é por isso. É porque o Pai providenciou a salvação através do seu Filho. O Filho veio e executou toda a obra da consumação para a salvação e remissão dos nossos pecados lá na cruz. Porém, o Espírito Santo que foi enviado, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se alguém rejeita aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não tem uma quarta pessoa. Por isso que não tem perdão aqui nem no porvir. O Pai, se alguém blasfemar contra o Pai, tem um Filho para defender. Se alguém blasfemar contra o Filho, tem o Espírito Santo que intercede por nós. Porém, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, que foi quem veio para levar o homem a ter um encontro com Deus, e através da experiência sacrificial de Jesus, ele nascer de novo, se tornar uma nova criatura, se rejeita, não há perdão. É a única passagem na Bíblia que diz que não há perdão. É isso aqui. Então, meus irmãos, Pedro uma vez fez uma pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu não lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. No mesmo livro de Mateus capítulo 18, no versículo 35, ele diz: assim também nem meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E aí, voltando agora aqui para a oração do Pai Nosso, veja o que é que Jesus disse, nos versos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando eu me sinto perdoado por Deus de todo o meu estado de pecaminosidade, eu hoje, não por méritos próprios, não por esforço meramente humano, mas é o próprio Deus que me dá condições de perdoar, seja qual for o tamanho da ofensa. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, Deus é testemunha, eu não sei guardar mágoa, ressentimento, raiz de amargura, ódio contra ninguém. Ninguém. Deus é testemunha disso que eu estou dizendo. Tenho raiva? Tenho. A gente na hora se tem raiva, né? Mas depois aquilo passa, é como uma criança. O pai às vezes bate na criança, põe de castigo, priva de alguma coisa, mas às vezes até bate na criança, ela chora, mas passado aquele efeito, a criança depois está no colo dos braços da mãe ou do pai, beijando e abraçando. Que lição, irmãos, nós precisamos de ter diante dessa aplicação quanto ao perdão.
Lucas 17, versos 3 e 4, Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele te ouvir e se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de todo o nosso programa. Mas antes, queremos lembrar a todos que desejarem fazer uma visita à nossa igreja. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, à noite às 18 horas culto divino, às segundas-feiras de 14 às 16 horas nós temos culto de oração das senhoras da nossa igreja. Venha orar conosco, às segundas-feiras das 14 às 16. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Venha orar conosco. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, transmissão online. Então você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão